Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Meus amados, meus irmãos queridos que nos estão acompanhando nesse mês da aliança e reconstrução, não há reconstrução sem aliança. E a aliança com Deus é baseada na oração, jejum, palavra e temor. Oração, jejum, palavra e temor. Estamos lendo a Bíblia, aqui o livro de Neemias, capítulo 2, que essa leitura diária nos está ajudando a crescer na reconstrução. Você veja que no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que Neemias chegou ali então a Jerusalém. Veja que no capítulo anterior nós falamos do Sambalá e Tobias, que estavam lá metidos no meio do povo e que eram amonitas que estavam ali justamente para descontentar, tirar o ânimo do povo de Israel para não trabalhar na reconstrução, porque eles queriam tirar proveito pessoal disso. Aqui no versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém e depois de passar 3 dias ali, me levantei à noite, eu mesmo e alguns homens comigo, e não contei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia um cavalo comigo, exceto o único em que eu cavalgava. Então ele veio da Pérsia a Jerusalém. São exatamente 800 milhas, 1.287 quilômetros da Pérsia a Jerusalém, para fazer o trabalho de reconstrução dos muros e das pessoas. Então, ele disse que não falou nada para ninguém, disse que ele não declarou nada a ninguém. Ou seja, muitas pessoas têm um coração sensível e não conseguem entender a sabedoria, a visão, o plano de Deus na fé. Outros estão tão destruídos, tão destroçados, tão desanimados, tão aflitos, que precisam primeiro ser reconstruídos eles. Muita gente está querendo reconstruir a casa, o casamento, a família, o trabalho, a fé, o ministério. Mas enquanto isso, eles estão destruídos. Se você não reconstrói a sua vida, como você vai reconstruir as outras coisas? Aí diz aqui que ele passou pelos muros da Jerusalém, disse, e vi os muros de Jerusalém que foram derrubados e as suas portas que foram consumidas pelo fogo. Então eu fui ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para o cavalo passar. E à noite eu subi o riacho e olhei para a parede, para os muros, e me virei e entrei no portão do vale e voltei. E os oficiais não sabiam para onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Somente então eu declararia aos judeus e os sacerdotes, e aos nobres e funcionários, e aos outros que faziam a obra. Primeiro, Neemias chegou. Primeiro você tem que chegar na situação, você tem que chegar na presença de Deus. Então Neemias foi andar pela cidade para ver como estava o estrago, as ruínas, como estava a situação. Primeiro você tem que chegar e entender o que está acontecendo, entender a situação, ver o estrago da situação. E aí então ele ia reunir os judeus, os sacerdotes, os nobres, os funcionários para declarar como iam fazer a obra. Primeiro a pessoa tem que se levantar, primeiro você tem que levantar os que estão com você, primeiro você tem que estar fortalecido em Deus, na visão de Deus, aí você vai poder declarar a visão. Às vezes a gente sai falando para todo mundo o que Deus revelou, o que Deus colocou, o que Deus vai fazer. Mas será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm a mesma visão, o mesmo espírito para entender? Veja o que aconteceu com José. Se lembra? Um dos filhos de Jacó, José, que foi governador no Egito. José, ele chegou e foi declarar aos irmãos a visão, a revelação que ele recebeu de Deus em sonhos, que ele seria maior e mais poderoso que os seus irmãos.
A declaração de José fez despertar ciúme, inveja, ódio. Diz a Bíblia que os seus irmãos o odiaram e queriam matar José. Acabaram vendendo José como escravo para o Egito e mentiram para Jacó, dizendo que José havia sido morto por um animal feroz. Olha só o que é capaz de acontecer quando a visão chega no coração do invejoso, no coração do materialista, no coração do carnal, no coração do incrédulo. Meu irmão, a visão de Deus é para aqueles que estão com Deus. A visão de Deus é para aqueles que andam na presença de Deus. A visão de Deus é espiritual, é só para pessoas que estão no espírito. A reconstrução tem que acontecer no coração. O renovo da aliança tem que acontecer primeiro no coração. Sem aliança não há reconstrução. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, nós como igreja estamos reunidos nesse mês de agosto, mês da aliança com Deus e reconstrução. Estamos renovando a aliança na oração, renovando a aliança no jejum, renovando a aliança na palavra e no temor, porque se nós estivermos renovados, com visão, com direção espiritual, com certeza então, meu Pai, nós vamos ver a reconstrução acontecendo na família, na casa, no trabalho, na igreja, na obra, em todo lugar, meu Pai. Então, Senhor, revela o teu espírito a cada um, renova a aliança e a fé do teu povo, para que eles sejam capazes de entender a visão da reconstrução de tudo na vida deles. Ah, meu Pai, abençoa essa manhã curando os enfermos, cura os enfermos, liberta os cautivos, transforma as famílias e abençoa cada um. Eu decreto pela bênção de Deus. Amém. Fica na graça, na paz de Jesus Cristo e vitória sempre. Emuná, tenha fé. Meus irmãos, não há reconstrução sem aliança. E tem que haver aliança para que Deus possa fazer a reconstrução de tudo na sua vida. Passa a visão. A aliança é na oração, no jejum, na palavra e na oração.